Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL. Segunda parte, exemplos. Capítulo 2, Espíritos Felizes. Continuação, parte 5. A Condessa Paula. Mulher jovem, bela, rica, de família ilustre aos olhos do mundo, era, além disso, o perfeito modelo de todas as qualidades do coração e do espírito. Morreu aos 36 anos, em 1851. Era uma dessas pessoas cujo obituário poderia ser resumido nas seguintes palavras que ecoariam na boca de todos: porque Deus retira tão cedo da terra pessoas assim. Felizes os que fazem assim abençoada a própria memória. Era boa, meiga e indulgente com todos, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em vez de agravá-lo. Jamais a maledicência maculou-lhe os lábios. Sem altivez ou arrogância, tratava seus subalternos com uma benevolência em que nada havia de vulgar, e sem qualquer aparência de superioridade ou condescendência, compreendendo que as pessoas que vivem no trabalho não são como as que vivem de rendimentos e que, portanto, precisam do dinheiro que lhes deve, seja pela condição ou para o próprio sustento, ela jamais atrasou um salário. A mera ideia de que, por sua causa, alguém pudesse sofrer com a falta de um pagamento haveria de causar-lhe remorsos na consciência. Ela não era dessas pessoas que sempre têm dinheiro para satisfazer caprichos, mas nunca o tem para pagar as próprias dívidas. Não compreendia que alguém rico tivesse prazer em contrair dívidas e haveria de sentir-se humilhada se alguém pudesse alegar que seus fornecedores eram constrangidos a conceder-lhes adiantamentos. Assim, por ocasião de sua morte, houve apenas muito pesar e nenhuma reclamação. Sua beneficência era inesgotável, mas não se tratava dessa beneficência convencional que se ostenta diante do mundo. A caridade nela vinha do coração e não da busca do aplauso. Só Deus sabe as lágrimas que secou, os desesperos que tranquilizou, porque suas boas ações sempre tinham por testemunhas os infelizes a quem socorria. Sabia, sobretudo, descobrir os infortúnios ocultos, que são os mais dolorosos, socorrendo-os com a delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. A posição social e o cargo de relevo do marido obrigavam-no a gerir vida doméstica que se lhe impunha. Satisfazendo inteiramente as exigências de sua posição, fazia-o sem mesquinhez, mas infundindo uma ordem que evitava desperdícios ruinosos e despesas supérfluas, o que lhe permitia a tudo prover pela metade do que a outros custaria, sem que fizessem melhor. Desse modo, conseguia destinar maior quinhão de sua fortuna aos desassistidos. Separaram uma soma importante, cujos rendimentos eram exclusivamente destinados a tal propósito, sagrado para ela, considerando tal valor desnecessário às despesas domésticas. Encontrava, assim, uma maneira de conciliar seus deveres para com a sociedade e com o infortúnio. Nota 174. Pode-se dizer que essa senhora era o retrato vivo da mulher caridosa descrita em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, nota do autor. Continuando, evocada 12 anos após sua morte por um dos seus parentes, iniciado no Espiritismo, a Condessa Paula transmitiu a seguinte comunicação em resposta a diversas perguntas que lhes foram dirigidas. Nota 175.
extraímos dessa comunicação, cujo original é em alemão, as partes instrutivas para nosso estudo, só suprimindo os pontos de natureza puramente familiar. Nota do autor. Continuando. Tem razão, meu amigo, ao imaginar que eu estava feliz, pois de fato estou, muito mais do que a linguagem permitiria expressar, embora ainda esteja longe do escalão mais alto. Contava-me, no entanto, entre os felizes na terra, porquanto não me lembro de haver experimentado sequer um desgosto real. Juventude, saúde, fortuna, homenagens. Tive tudo o que se constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade comparada àquela que se desfruta aqui? Que não as vossas, que são as vossas festas mais requintadas, em que se exibem os mais ricos adereços comparadas a essas assembleias de espíritos resplandecentes, cujo brilho vossas vistas não suportariam, atributo que é da pureza. Que são os vossos palácios e salões dourados comparados às moradas aéreas, aos vastos campos do espaço matizados de cores que fariam o arco-íris empalidecer? Que são vossos passeios de exíguos passos pelos parques, em vista dos percursos pela intensidade mais rápidos que o relâmpago, que são vossos horizontes limitados e nebulosos perto do espetáculo grandioso de orbes, movendo-se no universo sem limites, regidos pela poderosa mão do Altíssimo. Como vossos concertos, mesmo os mais harmoniosos, são tristes e dissonantes perto dessa suave harmonia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. Como vossas maiores alegrias são opacas e insípidas perto da inefável sensação de felicidade que penetra incessantemente todo o nosso ser, como um eflúvio benfazejo, sem qualquer laivo de inquietação, apreensão ou sofrimento. Aqui, tudo exuda amor, confiança e sinceridade. Por toda parte, corações amáveis, por toda parte, amigos, e em lugar algum, a inveja ou ciúme. É assim o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual seguramente chegará se trilhar o caminho certo. Enquanto, entretanto, logo haveríamos de nos entediar com uma felicidade monocórdia. Não creia, então, que a nossa seja isenta de diversidade. Ela não é nem uma sinfonia perene, nem uma festa sem fim, nem uma beatífica contemplação por toda a eternidade. Não, ela é movimento, é vida, é atividade. As ocupações, ainda que isentas de fadiga, apresentam uma incessante variedade de aspectos e emoções por conta dos mil contornos que tomam. Cada um tem uma missão a cumprir, tutelados para ajudar amigos na terra a visitar, processos da natureza a conduzir, almas sofredoras a consolar, num vai e vem que não é de uma rua a outra, mas de um mundo ao outro, congregando-nos e separamos-nos para nos juntarmos novamente em seguida. Reunimos-nos em algum ponto para relatar o que foi feito, rejubilando-nos com os sucessos obtidos. Organizamos-nos e ajudamos-nos mutuamente nos casos difíceis. Asseguro-lhes, enfim, que ninguém tem tempo de enfadar-se, nem por um segundo sequer. Nesse momento, a Terra é a nossa grande preocupação. Quanto movimento entre os espíritos! Quão numerosas as falanges que afluem à Terra para ajudar em sua transformação! Dir-se-ia tratar-se de uma multidão de trabalhadores concentrados em pôr abaixo uma floresta sob as ordens de chefes experientes. Uns abatem vetustas árvores a golpes de machado e arrancam-lhes as profundas raízes, enquanto outros limpam o terreno. Estes aram e semeiam a terra
Aqueles edificam a cidade nova sobre as ruínas apodrecidas do velho mundo. Durante esse tempo, os chefes reúnem-se em conselho, enviando mensageiros em todas as direções para que transmitam suas ordens. A terra deve regenerar-se. Terra deve regenerar-se em um dado período de tempo, pois é preciso que se cumpram os desígnios da providência. E é com esse fito que cada um labora. Não creia que eu seja simples espectadora dessa grande obra, pois eu teria vergonha de ficar inativa enquanto todos labutam. Uma importante missão foi a mim confiada e me esforço por cumpri-la da melhor forma possível. Não foi sem lutas que alcancei a posição que ocupo na vida espiritual. E esteja certo de que minha última existência, por mais meritória que lhe pareça, não teria sido suficiente para tanto. Durante várias existências, passei pelas provas de trabalho e da miséria, que eu havia voluntariamente escolhido para fortalecer e purificar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas, mas restava-me ainda uma prova a enfrentar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, um bem-estar sem qualquer mácula de amargor. Aí estava o perigo. Antes de submeter-me a tal prova, quis sentir-me forte o bastante para não sucumbir. Deus levou-me em conta as boas intenções e concedeu-me a graça de sustentar-me. Muitos outros espíritos seduzidos pelas aparências precipitam-se ao escolhê-la. Infelizmente, no entanto, muitos fracos para resistir-lhes aos perigos acabam permitindo que as seduções triunfem sobre a sua inexperiência. Trabalhadores, eu passei pelas mesmas fieiras que vós. Eu, a nobre dama, como vós ganhei o pão com o suor do meu rosto. Suportei privações e atravessei intempéries. Foi aí que se acrisolaram as forças de minha alma, sem o que eu teria provavelmente falido em minha última prova, arrojando-me de volta à retaguarda. Como eu tereis também, como eu, tereis também, por vossa vez, a prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la demasiado cedo. E vós que sois ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna indefectível, não se encontra sobre a terra. E sabei antes a que preço podeis fazer jus aos benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na terra, Condessa de. Nota 176. Para vivenciar a condição de riqueza no mundo fazendo bom uso dessa encarnação, é preciso antes ter conquistado o desapego e a virtude, para agir com caridade desinteressada e solidariedade, sem sucumbir aos apelos do prazer e das alegrias ilusórias dos palácios. Todo valor moral ou intelectual é sempre uma conquista anterior do espírito. Nota do editor. Continuando. Jean Reno, Sociedade Espírita de Paris, Comunicação Espontânea. Meus amigos, como essa nova vida é magnífica, semelhante a uma torrente luminosa, ela arrasta em seu imenso curso as almas extasiadas com o infinito. Após a ruptura dos laços carnais, meus olhos abarcaram os novos horizontes que me cercam, permitindo-me fruir das esplêndidas maravilhas do infinito. Passei das sombras da matéria à outrora radiante que anuncia o Todo-Poderoso. Fui salvo, não pelo mérito de minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas impressas pela ignorância por sobre a pobre humanidade. Minha morte foi abençoada. Meus biógrafos a julgarão prematura, os cegos. Lamentarão alguns escritos nascidos do pó e não compreenderão como o ruído que se faz ao redor do meu túmulo recém-encerrado é útil para a causa santificada do Espiritismo. Minha obra estava terminada, mas meus precursores prosseguiam na lida.
Eu havia atingido esse ponto culminante em que o homem, após dar o que de melhor possuía, não faria mais que recomeçar. Minha morte reaviva a atenção dos letrados, direcionando-os para minha obra principal, que diz respeito à grande questão espírita que eles fingem desconhecer, mas que em breve os encantará. Glória a Deus, ajudado pelos espíritos superiores que protegem a nova doutrina, serei um dos exploradores que balizam vosso roteiro. Jean Renaud. Outra comunicação espontânea recebida em Paris, dessa vez em uma reunião familiar. O espírito responde a uma reflexão feita sobre sua morte inesperada, numa idade pouco avançada, que a muita gente surpreendeu. Quem me disse, meu amigo, que minha morte não representa um benefício para o espiritismo, para o seu futuro e para suas consequências? Tenho observado a marcha que segue o progresso, o caminho que toma a fé espírita. Primeiro, Deus deu as provas materiais, o movimento das mesas, as batidas de todas as espécies de fenômenos, tudo para chamar atenção, um prelúdio recreativo. Para que os homens crescem, eram necessárias provas palpáveis. Agora a realidade é bem outra. Após os fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso e à frieza da razão. Não mais os fenômenos físicos, mas coisas racionais que devem convencer e atrair até os incrédulos mais teimosos. E isso é apenas o começo. Note bem isto que lhes digo. Toda uma série de fatos inteligentes e irrefutáveis virá a seguir, e o número de adeptos da fé espírita, que já tão grande, vai aumentar ainda mais. Deus há de servir-se das inteligências de escola, das sumidades do espírito, do talento e do saber. Será um raio luminoso que se espalhará sobre a terra, como um fluido magnético irresistível e impelindo os mais recalcitrantes à procura do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que nos proporciona ensinamentos tão sublimes. Todos hão de agrupar-se em torno de vós e, independentemente das credenciais acadêmicas que lhes tenham sido outorgadas, hão de fazer-lhes humildes e pequenos para que aprendam e se convençam. Depois, mais tarde, quando estiverem bem instruídos e bem convencidos, vão servir-se da sua autoridade, da notoriedade de seu nome, para levar ainda mais longe e alcançar os últimos limites do objetivo a que vós todos vos propusestes, a regeneração da espécie humana pelo conhecimento raciocinado e profundo das existências passadas e futuras. Eis a minha sincera opinião sobre o estado atual do Espiritismo. A comunicação a seguir foi recebida em Bordeaux. Evocação. Acolho com prazer o seu chamado, senhora, pois tem razão. De fato, a perturbação espiritual, por assim dizer, não existiu para mim. Isso respondido ao pensamento da médium. Exilado voluntariamente sobre vossa terra, onde devia lançar a primeira semente séria das grandes verdades que envolvem o mundo no momento, sempre tive a consciência da pátria e logo me reconheci em meio a meus irmãos. 1. Agradeço-lhe por ter concordado em vir, mas não acreditava que meu desejo de entrevistá-lo pudesse ter influência sobre o senhor. Certamente há entre nós uma diferença tão grande que pensar nisso infunde-me grande respeito. Agradeço-lhe o bondoso pensamento, minha filha, mas saiba também que, seja qual for a distância que entre nós se coloca por conta de provas, porque eu tenho passado com rapidez e sucesso relativos, existirá sempre um poderoso laço a nos unir, a simpatia. E esse laço, por sua vez, estreitou-se por conta de seu perseverante pensamento. 2.
Ainda que muitos espíritos já tenham explicado suas primeiras sensações ao despertar, teria a bondade de dizer o que experimentou ao dar-se por si e como ocorreu a separação entre seu espírito e o corpo? Como ocorre com todos, senti aproximar-se o momento da separação. Mais feliz do que muitos, no entanto, a separação não me causou angústia, pois já lhe conhecia as suas consequências, conquanto tenham estas sido ainda maiores do que eu imaginava. O corpo é um entrave às faculdades espirituais, e sejam quais forem as luzes que tenham conservado, sempre são mais ou menos atenuadas pelo contato com a matéria. Adormeci, esperando um despertar feliz. O sono foi curto, mas a admiração imensa. Os esplendores celestes revelados diante de meus olhos fulguravam com todo o seu brilho. Meu olhar maravilhado mergulhava na imensidade desses mundos, cuja existência e habitabilidade eu proclamava. Era uma miragem que me revelava e confirmava a veracidade de meus sentimentos. Mais que se julgue seguro ao falar, o homem tem frequentemente momentos de dúvida, de incerteza no fundo do seu coração. Ele desconfia, se não da verdade que proclama, ao menos dos meios imperfeitos que emprega para demonstrar. Convencido da verdade que eu queria que outros admitissem, muitas vezes tive que combater em mim mesmo o desalento de ver e tocar, por assim dizer, a verdade, mas de não poder torná-la palpável àqueles que tinham tanta necessidade de nela acreditar para marchar com segurança na estrada a seguir. Professou o Espiritismo quando em vida? Entre professar e praticar há uma grande diferença. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Eu praticava e não professava. Assim como todo homem que segue as leis de Cristo é cristão, mesmo sem conhecê-las, também pode ser espírita todo homem que crê na imortalidade da alma, na reencarnação, na marcha incessante do progresso, nas provas terrestres, abluções necessárias ao aprimoramento. Em tudo isso eu acreditava. Era espírita, portanto. Compreendia a erraticidade. Era o intermediário entre encarnações, purgatório, onde o espírito culpado despe-se de suas vestimentas sujas para revestir-se de uma nova, e onde o espírito que está progredindo tece com cuidado a nova túnica que deve trajar e que deseja conservar pura. Como lhe disse, eu já compreendia e, sem professar, continuei a praticar. Nota: essas três comunicações foram obtidas por três médiuns diferentes, completamente estranhos entre si. A semelhança dos pensamentos e o estilo de linguagem permite-nos, ao menos, presumir a identidade. A expressão tece com cuidado a nova túnica que deve trajar é uma encantadora alegoria e mostra o esmero com que o espírito está progredindo e está progredindo prepara a nova existência que deve fazer com que progrida ainda mais. Os espíritos atrasados são menos cautelosos e, por vezes, fazem escolhas infelizes que os forçam a recomeçar. Antoine Cousteau, membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado no dia 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, em Vala Comum. Era um homem de coração bom que o Espiritismo reconduziu a Deus. Sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. Simples operário que trabalhava no calçamento das ruas, praticava caridade por pensamentos, palavras e ações, no limite de seus parcos recursos, pois sempre encontrava meios de ajudar os ainda menos afortunados. Se a Sociedade de Paris não lhe obteve uma sepultura particular,
Foi porque pareceu-lhe haver emprego mais útil para dar ao dinheiro do que empregá-lo sem proveito para os vivos, nas vãs satisfações do amor próprio. E os espíritas, sobretudo, sabem que a vala comum é uma porta que conduz ao céu tão bem quanto o mais suntuoso mausoléu. O senhor Canu, secretário da sociedade, outrora profundo materialista, pronunciou junto ao túmulo a seguinte alocução: Caro irmão Cousteau, há alguns anos somente, muitos dentre nós, e confesso que eu, em primeiro lugar, teríamos visto diante desse túmulo aberto apenas o fim das misérias humanas e depois o nada, o terrível nada. Em outras palavras, nada de alma para merecer ou reparar, e assim, consequentemente, nada de Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa divina doutrina, vemos aqui o fim das provas e para o caro irmão, cujos despojos mortais restituímos à terra, vemos o triunfo de seus esforços e o começo das recompensas que lhe conquistaram a sua coragem, resignação e caridade, suas virtudes em uma palavra. E vendo acima de tudo, a glorificação de um Deus sábio, todo-poderoso, justo e bom. Deponha, pois, querido irmão, nossas ações de graça aos pés do Eterno, que quis dissipar as trevas do erro e da incredulidade que estavam ao redor de nós, porque ainda há pouco tempo sabemos que lhe teríamos dito, nesse momento, com a fronte abatida e o desânimo no coração, adeus para sempre, amigo. Hoje dizemos-lhes, fronte erguida, radiante de esperança e com o coração pleno de amor. Caro irmão, até breve e ore por nós. Nota 177. Vide Revista Espírita, outubro de 1863, página 297, para mais detalhes, assim como para as outras alocuções proferidas. Nota do autor. Continuando. Um dos médios da sociedade obteve ali mesmo, aos pés da sepultura, ainda meio aberta, a comunicação a seguir, cuja leitura foi ouvida por todos os presentes, inclusive os coveiros, todos chapéus em mãos e com profunda emoção. Era efetivamente um espetáculo novo e impressionante ouvir as palavras de um morto recolhidas no seio do próprio túmulo. Obrigado, amigos, obrigado. Meu túmulo ainda não está fechado, mas basta um segundo a mais que a terra recobrirá meus restos mortais. Sabeis, entretanto, que minha alma não será enterrada sobre esse pó, mas vai planar no espaço para elevar-se até Deus. Ademais, como é consolador poder constatar, malgrado a morte do corpo, ó, não estou morto, mas vivo, a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não atrai grandes cortejos, tampouco altaneiras manifestações são vistas junto ao seu túmulo. No entanto, amigos, crede-me, imensa multidão cá deste lado não falta, e espíritos bondosos seguiram convosco e com essas mulheres piedosas, acompanhando o corpo que agora aí jaz deitado. Ao menos todos vós acreditais e amais o bom Deus. É certo que não morremos apenas porque nosso corpo se acaba. Ó esposa bem-amada, a partir de agora estarei sempre perto de ti para consolar-te, ajudando-te a suportar as provações. A vida será rude para ti, mas com o conhecimento acerca da eternidade e teu coração pleno de amor de Deus, do amor de Deus, como te serão leves os sofrimentos. Parentes que rodeias minha bem-amada companheira, amai-a, respeitai-a, sendo para ela como irmãos e irmãs. Não olvideis que deveis assistência uns aos outros sobre a terra, se quiserdes entrar na morada do Senhor. E vós, espíritas, irmãos e amigos, obrigado por terdes vindo até esta morada de pó e lama para dizer-me adeus. Sabei muito bem, porém,
que minha alma imortal vive e que algumas vezes ela há de pedir-vos preces que não me serão negadas para auxiliar minha caminhada nessa estrada magnífica que me abristes durante a vida. Adeus a todos que estáis aqui. É possível que nos vejamos novamente em algum lugar que não seja neste túmulo. Chamam-me as almas agora a seu encontro. Adeus, orai pelas almas que sofrem. Até a vista. Custou. 3 dias mais tarde, o espírito do senhor Cousteau foi invocado em um grupo particular, tendo ditado a seguinte mensagem através de um outro médium: a morte é a vida. Não faço mais que repetir o que já foi dito, mas para vós não existe outra expressão senão esta, a despeito do que dizem os materialistas, proferindo permanecer cegos. Ó, meus amigos, que bela visão as bandeiras do Espiritismo tremulando sobre a terra. Ciência imensa de que tendes apenas as noções básicas. Quantos conhecimentos traz para os homens de boa vontade, para aqueles que quebraram os terríveis grilhões do orgulho, para bem alto proclamar a crença em Deus. Orai, homens, e dai graças a Deus por tantas benesses. Pobre humanidade, se pudesses compreender, mas ainda não é chegado o tempo em que a misericórdia do Senhor deve estender-se sobre todos os homens, a fim de que reconheçam a verdade, a vontade divina, submetendo-lhes a ela. É por teus raios luminosos, ciência bendita, que os homens lá chegarão e compreenderão. É ao teu calor benfazejo que eles virão aquecer seus corações junto ao fogo divino, que infunde fé e consolação. Aos teus raios vivificantes, mestre e operário, hão de integrar-se em união, porque compreenderão a caridade fraternal pregada pelo divino Messias. Ó, meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuís por terdes sido os primeiros iniciados na obra da regeneração. Honra vos seja feita, amigos. Prossegui para um dia, como eu, ao chegar à pátria espiritual, exclamar: a morte é a vida. Ou antes, um sonho, espécie de pesadelo que tem a duração de um minuto e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, felizes por nos abraçarem. Minha alegria foi tão grande que eu não podia compreender que Deus me concedesse tantas graças pelo pouco que havia feito. Parecia-me um sonho, e como outrora acontecia de sonhar que estivesse morto, tive por um instante medo de ser obrigada a voltar para o infeliz corpo. Não tardou, no entanto, que me desse conta da realidade e agradeci a Deus. Bendizia igualmente o mestre que tão bem soubera despertar em mim os deveres do homem que anela pela vida futura. Sim, rogava-lhe bênçãos e agradecimentos, porque o livro dos Espíritos havia despertado alma, em minha alma, o arrobo amoroso pelo meu Criador. Obrigado, meus bons amigos, por terem me trazido a vós. Dizei aos nossos irmãos que muitas vezes estou com seu amigo Sansão. Até mais. Coragem, pois o triunfo vos espera. Felizes os que houveram tomado parte no combate. Desde então, o senhor Cousteau manifestou-se frequentemente, tanto na Sociedade de Paris como em outras reuniões, dando sempre provas, em tais ocasiões, da elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos adiantados. Senhorita Emma, jovem falecida em consequência de um acidente com fogo após sofrimentos cruéis. Alguém propusera que ela fosse evocada na Sociedade Espírita de Paris, quando espontaneamente se apresentou no dia 31 de julho de 1863, pouco após a sua morte. Eis-me, pois, aqui, ainda no palco do mundo, eu que me acreditava para sempre sepultada em meu véu de inocência e juventude. O fogo da terra havia de salvar-me do fogo do inferno. Assim pensava em minha fé católica,
e se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma trêmula refugiava-se na expiação do purgatório, e eu orava, sofria e chorava. Mas quem proporcionava ao meu combalido ânimo a força para suportar as angústias? Quem se inclinava nas longas noites de insônia e de febre dolorosa sobre meu leito de martírios? Quem refrescava meus lábios sedentos? Eras tu, meu anjo guardião, que me cercavas com tua branca auréola. Reis, vós também, queridos espíritos amigos, que vinhais a murmurar ao meu ouvido palavras de esperança e de amor. O fogo que me consumiu o frágil corpo despojou-me do apego ao que acontecia ao redor. Assim, morri vivendo já a verdadeira vida. Não passei pela perturbação, entrando concentrada e serena no dia radioso que envolve os que, depois de muito terem sofrido, guardam alguma esperança. Minha mãe, minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma. Como gostaria que se tivesse tornado espírita. Separei-me da árvore terrestre, qual fruto maduro antes do tempo. Ainda não havia sido tangida pelo demônio do orgulho, que instiga as almas infelizes arrastadas pelo brilho triunfal e inebriante da juventude. Bendigo as chamas e os sofrimentos que representavam prova, uma expiação, semelhante a esses leves fios brancos do outono, flutuo levada pela corrente luminosa. Não são mais as estrelas de diamantes que brilham sobre minha fronte, mas as estrelas douradas do bom Deus. Emma. Em outro centro, no Ave, também espontaneamente, o mesmo espírito deu a seguinte mensagem no dia 30 de julho de 1863. Aqueles que sofrem na terra são recompensados na outra vida. Deus é todo justiça e misericórdia para com os que sofrem no mundo, concedendo-lhes prazer tão puro e felicidade tão perfeita que não receariam nem os sentimentos nem a morte, se pudessem as pobres criaturas humanas sondar os misteriosos desígnios do nosso Criador. A terra, porém, é um lugar de provas muitas vezes imensas, eivadas de dores atrozes. Resignai-vos, se ela vos alcançarem. Inclinai-vos diante da bondade suprema do Deus Todo-Poderoso, se ele vos der um fardo pesado para carregar. Quando ele vos chamar a si, após ter passado por grandes sofrimentos, vereis na outra vida, a vida de venturas. Quão ínfimas eram essas dores e aflições terrestres ao avaliardes a recompensa que Deus vos reserva, caso a queixa e a lamentação não vos tenham penetrado o coração. Bem jovem ainda deixei a terra. Deus houve por bem perdoar-me, agraciando-me com a vida dos que respeitaram suas vontades. Adorai sempre a Deus, amai-o de todo o coração. Orai sempre, rogando firmemente a Deus, que é o vosso amparo na terra, a vossa esperança, a vossa salvação. Emma.